Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O salmista diz que a palavra de Deus é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Aliás, palavra, como nós sabemos, ela significa também ação, não é simplesmente vibração sonora. Tanto que no livro do Gênesis nos mostra justamente isso, e Deus disse e assim se fez. A palavra tem força criadora. Quando nós nos abrimos para acolher a palavra de Deus, podemos ser transformados pela ação de Deus em nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos esta oportunidade bonita de nos colocar diante da palavra de Deus e permitir que ela transforme a nossa vida. Abra o seu coração, escute com muita atenção a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão, viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos escutando nos últimos dias este longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, o pão descido do céu. E agora esse diálogo se torna um pouco mais exigente. Aliás, se a gente se recorda, Jesus inicia esse discurso do pão da vida logo após a multiplicação dos pães, as multidões vão ao seu encontro e Jesus começa dizendo da necessidade de buscar um alimento que não perece, um alimento que permanece para sempre, mas dialogando com a multidão. A partir de ontem, Jesus começa a dialogar especificamente com um grupo de judeus. Por isso o diálogo se torna ainda mais exigente. E tem muito a nos ensinar esse trecho do Evangelho. São elementos fundamentais da nossa fé que nós colhemos nesse trecho do discurso sobre o pão da vida. Por isso exige de nós muita atenção e abertura de coração no acolhimento desta mensagem do Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos inicia justamente com a discussão dos judeus. Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Para a gente entender esta pergunta feita pelos judeus, preciso lembrar que eles estavam ali às vésperas de celebrar a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa, como sabemos, se imolava um cordeiro e se alimentavam da carne deste cordeiro. E agora Jesus oferece a sua própria carne como alimento. Assim como Nicodemos teve dificuldades de compreender quando Jesus falou da necessidade do novo nascimento, pensando da possibilidade de voltar para o ventre materno e nascer outra vez, não compreendeu o que Jesus estava dizendo e imaginava simplesmente o aspecto material, assim também os judeus não compreendem a mensagem de Jesus. Quando ele fala que dará a sua própria carne como alimento, imaginam isso de forma material e não na dimensão teológica,
na dimensão espiritual, na dimensão mais profunda. É por isso que os judeus perguntam e discutem como que ele vai nos dar a comer a sua própria carne. Estavam pensando de forma material, enquanto Jesus estava falando de forma simbólica, de forma teológica, de forma mais profunda. Ele é o pão descido do céu. E alimentar-se de Jesus é acolhê-lo pela fé, é fazer uma adesão de fé. Por isso os judeus não compreendiam esta expressão da necessidade de se alimentar da própria carne de Jesus. E Jesus responde então a esta pergunta de forma solene. Como nós já dissemos, sempre que o evangelista São João usa essa expressão, em verdade, é porque Jesus tem um ensinamento importante a nos dizer. E aqui mais uma vez aparece essa expressão. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso é importante. Para que tenhamos a vida, e a vida aqui não é simplesmente a vida biológica, é a vida na dimensão profunda, na dimensão teológica, sem ter esta comunhão com Jesus, sem comungar Jesus. Comungar é justamente isso, comer da carne de Jesus, beber do seu sangue. Isso é comunhão. Não teremos a vida se não comer da sua carne e não beber do seu sangue. Portanto, o Evangelho continua dizendo, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Carne e sangue de Jesus que devem ser comungados como alimento para a vida eterna. Aqui, quando Jesus fala de comer a sua carne, beber do seu sangue, a gente se recorda, por exemplo, daquela expressão de Jesus aos dois discípulos quando pedem de sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda no reino. E Jesus pergunta, acaso podeis beber do mesmo cálice que eu vou beber? Falando justamente da sua entrega, da sua morte, do seu sangue derramado para salvar a humanidade. Que no Evangelho de João, que nós ouvimos nesse trecho, mais uma vez aponta para essa dimensão. Sua carne, seu sangue, como sinal da sua entrega pela humanidade. É preciso que façamos esta comunhão com Jesus, comer da sua carne e do seu sangue, para que tenhamos a vida em nós. E repito, a vida aqui não é simplesmente a vida material, a vida biológica. É a vida no sentido profundo, no sentido teológico. Assim diz o Evangelho, eu o ressuscitarei no último dia. Temos escutado muito essa expressão último dia ao longo desse discurso sobre o pão da vida. E é preciso dizer, o último dia é o dia da vida, é o dia da ressurreição, é o dia em que entramos na eternidade de Deus. Portanto, é preciso que façamos este esforço de entrar na eternidade de Deus, mas para isso é necessária a comunhão com Jesus. O Evangelho continua dizendo, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, o vínculo de união com Jesus é através da comunhão com o seu corpo, a sua carne e o seu sangue. Por isso, meu irmão e minha irmã, a importância da Eucaristia. Através da Eucaristia, nós fazemos esta comunhão e permanecemos unidos a Jesus. Esta adesão verdadeira de fé a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. É isso que o Evangelho deseja nos ensinar. E é importante sublinhar este verbo permanecer. É preciso permanecer unidos a Jesus. Como temos feito a nossa comunhão para permanecermos unidos a Jesus? E continua o Evangelho, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Esta comunhão íntima com Jesus, assim como ele tinha a intimidade com o Pai. A intimidade entre Jesus e o Pai deve ser a intimidade entre nós e Jesus. Deste modo, nós faremos verdadeiramente a comunhão com Ele e permaneceremos unidos a Ele. E mais uma vez repete a expressão, este é o pão que desceu do céu.
e faz uma comparação deste pão, pão que não perece, com o pão que perece. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. É Jesus o pão da vida. Comungar de Jesus nos leva à eternidade. Por isso, reforcemos em nós o compromisso com a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, o pão vivo descido do céu. Meu irmão e minha irmã, estamos concluindo mais este momento de oração, de comunhão profunda com Jesus. É importante recordar, nós estamos nos últimos dias falando sobre este pão da vida, o pão descido do céu, como alimento que não perece. Este pão é o próprio Jesus. Nós podemos nos alimentar deste pão através da escuta da palavra de Deus e através da Eucaristia. Palavra e Eucaristia, ambos são pão que vem como alimento salutar para a nossa vida. Por isso, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, obrigado por esta oportunidade deste dia, de acolher esse trecho tão profundo que nos fala sobre o pão da vida. Tu nos enviaste teu Filho Jesus como o pão da vida eterna. Dá-nos, Pai Eterno, a graça de sempre permanecer unidos a teu Filho Jesus pela comunhão no corpo e sangue na Eucaristia. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de estarmos juntos e acolher no coração o Evangelho de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.